Santiago, que foi o primeiro dia de maio de 1625, entraram os nossos a tomar posse da cidade e, abatida a bandeira holandesa, se arvorou a de Portugal e Castela. Uma das grandes coisas que se vêem hoje no mundo, e nós, pelo costume de cada dia, não admiramos, é a transmigração imensa de gentes e nações que da África continuamente estão passando a esta América. Entra o Manel de Angola e desova no mesmo dia 500, 600 e talvez 1000 escravos. Estes atravessam o mar-oceano na sua maior largura e passam da mesma África à América para viver e morrer cativos. O que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães é o que se vende e o que se compra. Ó trato desumano em que a mercancia são homens! Ó mercancia diabólica em que os interesses se tiram das almas alheias e os riscos são das próprias. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros, os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé, apontando para o açoite como estátuas da soberba e da tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens vilíssimas da servidão, espetáculo da extrema miséria. Ó Deus, estes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e morrem como os nossos? Não respiram com o mesmo ar? Não os cobre o mesmo céu? Não os aquenta o mesmo sol? Que estrela é logo aquela que os domina, tão triste, tão inimiga, tão cruel? E que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer um destes engenhos? Olhai, Senhor, que já dizem os hereges, insolentes com os sucessos prósperos que vós lhes dais, ou permitis. Já dizem que porque a sua, a que eles chamam religião, é a verdadeira, por isso Deus os ajuda e vencem. E porque a nossa é a errada e a falsa, por isso Deus nos desfavorece e somos vencidos. Assim o dizem, assim o pregam, e ainda mal porque não faltará quem os creia.
Oh, não permitais tal. Deus meu, não permitais tal por quem sois. Eu não o digo por nós, que pouco ia que nos castigasseis. Não o digo por o Brasil, que pouco ia que o destruísseis. Por vós o digo, e pela honra do vosso santíssimo nome, que tão impudentemente se vê blasfemado. Pediram o santo corpo lhe ser concesso e que assim haveria feito, segundo. Que vivendo, queria fazer fim na dita casa, e a cidade não seria privada do seu padre e protetor. E mais que esse padre o dissera assim, a seu companheiro. E assim foram, ante o povo e os religiosos. Deu graças. Atenção. Deu-se uma revolta em Lisboa contra o domínio castelhano e foi aclamado como o rei legítimo do trono português o senhor Duque de Bragança, Dom João IV. Viva el rei Dom João IV! Viva! O que está feito, o que se vê, o que se apalpa, necessita de fé. Algumas vezes sim, porque sucedem casos no mundo, como este de que Cristo falava, tão novos e inauditos. Sucedem coisas tão raras, tão prodigiosas, e por meios de proporção tão desigual e muitas vezes tão contrários ao mesmo fim, que ainda depois de vistas com os olhos, ainda depois de experimentadas com as mãos, não basta a evidência dos sentidos para as não duvidar. É necessário recorrer aos motivos da fé para lhes dar crédito. Tais, considero eu, os sucessos nunca imaginados do nosso Portugal, que, como excessivamente nos acreditam, assim excedem todo o crédito. Senhor Dom João IV, escrevo-lhe do Maranhão a 6 de abril de 1654. E sabe Deus que, com muito zelo de seu serviço, desejo que se guarde justiça aos índios desta terra. Só dizer aos índios do sertão que não hão de ser sujeitos aos governadores bastará para que todos se desçam com grande facilidade e se venham a fazer cristãos. Porque só a fama e o medo do trabalho e opressão em que os trazem os que governam é o que os detém nos seus matos, e é coisa tão notória como eu digna de se lhe pôr remédio. Sendo o assunto delicado, resolvi, de acordo com o provincial, ir a Lisboa. Muito ingrato seria eu e serei a Deus se assim o não confessara e assim o não confessar toda a vida e toda a eternidade. A quem aconteceu jamais, depois de virado o navio e depois de estarem todos fora dele sobre o costado, ficar assim parado e imóvel por espaço de um quarto de hora, sem a fúria dos ventos o descompor, sem o ímpeto das ondas o sossobrar, sem o peso da carga e da água de que estava até o meio alagada o levar a pique. E depois dar outra volta para a parte contrária e pôr-se outra vez a direito e admitir dentro em si os que tinha tirado fora. Testemunhas são os anjos do céu, cujo auxílio invoquei naquela hora. E não o de todos, senão daqueles somente que têm à sua conta as almas da gentilidade do Maranhão. Anjos da guarda das almas do Maranhão, lembrai-vos que vai este navio buscar o remédio e salvação dela.